E aí, senhores, Thiago Rodrigues aqui, vamos à questão de número 6 da UERJ 2020, o exame discursivo dela. Bora aqui, ó. O enunciado tá aqui, vamos ler, ó. Uma amostra impura de 200 gramas de óxido de arsênio 3, que tá aqui, foi submetida a determinado processo que envolve a seguinte sequência de reações. São duas reações, a gente vai ver com calma, vamos ao comando da questão. Após as reações químicas, observou-se a formação de 50 gramas de arsênio, que está aqui na reação 2, na etapa 2 que seja. Indique o agente redutor da reação 1 e a polaridade da molécula do ASH3, o hidreto de arsênio. Em seguida, calcule o grau de pureza do óxido de arsênio 3. Beleza, senhor? Então a gente tem aqui três comandos, vou botar aqui, ó. O agente redutor vai ser o nosso primeiro, a polaridade, nosso segundo comando da questão, e o grau de pureza, o terceiro, beleza? Pode ser? Tranquilo? Então, ó, vamos lá no primeiro comando aqui. Bom, ele fala do agente redutor. Vou botar aqui, o que é o agente redutor, senhores? Geralmente a gente fala, pô, agente é quem faz alguma coisa, tá ligado? Tipo assim, um agente tal fez alguma coisa, um agente, sei lá, pensando no cinema, agente 007, ele fez alguma coisa. Então, senhores, seria o agente redutor, ele faz alguém reduzir. Ah, Thiago, ao contrário? Então, senhores, a gente pensa, né, pô, fez alguém reduzir e tal. Sim, senhores, seria o agente redutor, ele faz reduzir porque ele sofre oxidação. Então, o que eu falei ao contrário é isso. Agente redutor sofre oxidação. Então, o principal é isso aqui, tá? Então, quem sofre oxidação é o agente redutor. Só que eu quis botar isso aqui, né, pra gente tentar lembrar disso. Se é o agente, ele faz alguma coisa. Fez o quê? Reduzir. Show de bola? Então, cara, oxidação é aumento do NOx. Então, eu botei várias definições aqui pra gente chegar. Tranquilo? Então a gente tem que ver qual dessas espécies que estão aqui na reação 1 sofreu oxidação, beleza? Lembra, senhores, numa reação, se alguém sofre oxidação, alguém sofre redução, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Ver o NOx dessas espécies, tranquilo? Eu vou ver aqui, só para a gente pegar, a gente relembrar aqui como é que eu calculo o NOx. Vou fazer de uma espécie aqui, depois eu vou colocar mais rápido aqui para a gente não perder muito tempo, beleza? Então vou pegar aqui, ó, do AS2O3, tá? Que é a primeira espécie ali, é o óxido de arsênio 3, apesar que o nome já ajuda a gente ali em alguma coisinha. Mas vamos lá. Senhores, ó, como é que eu faço o NOx? É uma substância aqui, ó, neutra. Então, o somatório dos NOx, ou da carga, se preferir, vai ser igual a zero. Então, é o primeiro ponto aqui. Então, a gente tem o somatório dos NOx, das cargas, igual a zero. A gente parte desse princípio aqui já. Então, senhores, a gente tem que lembrar de algumas regrinhas. Por exemplo, o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos que a gente tem, perdendo aí só para o flúor. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar 2 para chegar a 8. Então, geralmente, senhores, o NOx do oxigênio é menos 2. Ah, Thiago, quando não é? Quando ele é um peróxido, melhor, quando ele forma um peróxido, quando ele forma um superóxido, que aí é menos 1 para o peróxido e menos meio para um superóxido, beleza? Mas geralmente é menos 2. Então vamos partir dessa regrinha aí, que é 95% dos casos que a gente vê, ele tem menos 2 de NOx. Então, senhores, eu vou dizer que do arsênio seja X, que aí a gente vai calcular. Mas o nome já te dá uma pista, já te dá, se você lembrar como é que é o nome de óxidos, já te ajuda bastante. Mas vamos fazer aqui, vamos calcular? Olha só, eu tenho 2 átomos de arsênio, cada arsênio tem NOx X, beleza? Então vai ficar 2X mais... Só antes que eu esqueça, senhores, tem gente que faz tipo um jogo da Vega ali, mas cai numa equação da mesma forma. Se você preferir daquela forma, segue aí, tá? Tenta
acompanhar de certa forma. Quem já faz por assim, show de bola. Eu vou fazer só dessa forma pra gente adiantar e não ficar com um vídeo muito curto. Apesar que eu estou falando agora, tá aumentando o tempo do vídeo. Mas é isso, senhores. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 átomos de oxigênio, beleza? Cara, então vai ficar 3 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, de cada átomo de oxigênio. Então vai ficar, ó, 2x menos 6 igual a 0. Vou jogar o 6 para lá. Vou passar dividindo logo, só para a gente ganhar aqui, ó. Passei o menos 6, fica mais 6. E como está 2x, dividido por 2. E aqui eu tenho NOx mais 3. Então o NOx do arsênio aqui é mais 3. Por isso, senhores, que eu falei, ó, arsênio 3. Quando tem esse número em algarismo romano, indica o NOx dessa espécie. Sabendo, né, que o oxigênio é menos 2, então o NOx que está aqui é desse elemento. Show de bola? Então, ó, menos 2 aqui. Zinco, senhores, elemento simples, substância simples, melhor dizendo, é 0. O H, tá vendo que ele está H+, então ele é mais 1. Ele não é uma substância simples, senhores. Olha a diferença, aqui o zinco está sozinho, sem carga nenhuma aparente ali, e o H+ está sozinho, só que ele tem esse mais aqui. Esse mais é a carga dele. Show de bola? Bom, o zinco está aqui, ó, mais 2, vou botar ele logo aqui, tá? Mais 2 também. O hidrogênio mais 1 e menos 2. Geralmente o hidrogênio é mais 1 mesmo, então a gente segue dessa forma aqui. Tranquilo? Então, senhores, geralmente o hidrogênio é mais 1, então por isso que a gente colocou aqui. Suave? Agora, o AsH3. Pela tabela que é fornecida, o arsênio tem uma eletronegatividade, um valor de eletronegatividade maior do que o hidrogênio. Então ele vai ficar com uma carga negativa, enquanto hidrogênio positivo. Qual o NOx do hidrogênio, sendo mais, sendo positivo? Ele pode chegar a menos 1, caso ele seja mais eletronegativo do que a espécie, por exemplo. Em hidretos metálicos, o hidrogênio tem carga ou NOx de menos 1, beleza? Nesse caso, ele vai ter NOx mais 1. Então, olha só, senhores. Se o hidrogênio tem carga mais 1 e tem uns 3 átomos de hidrogênio, o total aqui não vai ficar mais 3. Então, cara, para anular, se 1 é mais 3 e eu tenho um arsênio, o NOx do arsênio é menos 3, certo? Tranquilo? Então, o arsênio ali é menos 3. Para não ter que fazer tudo ali, a gente fez os NOx aqui, beleza. Tranquilo? Então, onde que eu quero chegar, senhores? Quem é o agente redutor? O agente redutor é que teve aumento do NOx. Quem sofreu aumento do NOx aqui, ó? O zinco, senhores. O zinco era 0 e foi para mais 2. Cara, então, ó, o zinco é a nossa resposta, beleza? Ó, o agente redutor, então, está no reagente, a gente está no reagente. Então, ó, zinco, beleza? Ah, Thiago, mas não teve alguém que reduziu? Sim, alguém reduziu, alguém oxidou. O zinco oxidou. Então, vou até botar aqui o nome dele, né? Zinco, beleza? O arsênio, senhores, ele vai de mais 3 para menos 3. Ele sofre o quê? Redução. Por quê? O zinco fez ele reduzir. Então, o arsênio aí seria o nosso agente oxidante, porque ele reduziu, fazendo o outro oxidar. Beleza? Mas não é isso que a questão quer. Ele quer o agente redutor, a gente chegou ao zinco e fé. Beleza? Vamos então ao segundo comando. A polaridade da molécula do AsH3. Vamos aqui, ó. Então, segundo comando, comando 2. AsH3. Vamos lá, como é que a gente primeiro? Vamos montar a estrutura. Uma estrutura simples. Eu vou ver as famílias aqui só para a gente saber o quê? Essa aqui é da família A, então a gente vai saber quantos elétrons tem na camada de valência. O hidrogênio é da 1A, então ele tem aqui, ó, 5 elétrons e 1 elétron. Então a gente lembra aí da regra do octeto, que ele tem que chegar a 8, ou no caso do hidrogênio, do hélio, do lítio, chegam a 2. Seria a regra do dueto. Ah, Thiago, mas aí tem a expansão do octeto. Sim, senhores. Sim. Mas, cara, calma. Vamos pensar aí na regra do octeto, bonitinha, satisfaz a gente nesse exercício. Então, cara, chega a 8, suave, beleza.
Então, olha só, vamos desenhar aqui. O arsênio, ele tem 5 elétrons. Ele precisa ganhar 3. Porque ele é um metal, ele precisa ganhar 3 elétrons. Então, vou botar aqui, ó, 5 elétrons para ele. Vou botar 2 aqui em cima. E vou colocar o hidrogênio com um elétron aqui, tá? Então, o que acontece? É o AsH3. Então, eu vou botar logo os 3, tá? Mas caso você não soubesse, teria que ficar fazendo um por um aqui até completar os 8. Então, a gente tem isso daqui, ó. A gente tem uma ligação covalente aqui. A gente tem a ligação covalente aqui. A gente tem a ligação covalente aqui. É o ametal com hidrogênio, ligação covalente. Aí, senhores, sobra esse par de elétrons aqui. Lembra, para eu ver a polaridade de uma molécula, a gente tem que ver o momento de polar resultante dele. Que é aquele símbolozinho, né? O Mi, uma setinha aqui. Se for igual a 0, é apolar. Já ia botar apolar aqui, ó. Se for diferente de 0, é polar. Bom, cara, sobrou par de elétrons, quer dizer que é polar. Já é uma dica rápida, simples e show de bola. Então, essa molécula aqui, ela é polar. Beleza? Ficou ruim aqui, parecendo um D. Então, ó, polar. Porque sobrou esse par de elétrons. Mas, senhores, eu poderia ver, olha aqui. Como é que eu vejo o momento de polar resultante? O arsênio, como eu falei ali em cima, ele é mais eletronegativo. Então, ele puxa os elétrons para ele. E aí eu vejo o vetor resultante. Tá vendo que todos estão ali no porcento? Então eu tenho um vetor apontando ali. E ainda mais com esse par de elétrons. Então vai ter um vetor para lá. Não se anulam. Então não vai ter um momento de polar resultante 0, não. Vai ter diferente de 0. Tá? Então basicamente esse momento de polar resultante é um vetor resultante ali apontando para algum lado. Se eles não se anularem, não vai ser igual a 0. Se anularem, tipo CO2, eles puxam para os lados opostos e se anulam. Seria 0. Aí, apolar. Mas nesse caso é polar, beleza? Por esse motivo, né, dos vetores eles não se anularem. E, cara, sobrou par de elétrons no átomo central, polar, beleza? E vamos ao terceiro e último comando, tá? Vamos lá. Ele quer saber o seguinte, senhores, grau de pureza. Grau de pureza é quanto de fato, tipo assim, eu tenho aqui, ó, uma amostra impura de óxido de arsênio. 200 gramas da amostra não quer dizer que tem 200 gramas de óxido de arsênio. Não quer dizer isso, tá? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Como ele já está falando que é impuro, senhores, eu tenho uma impureza ali. Ele não é totalmente óxido de arsênio. Então, senhores, eu vou ter que fazer estequiometria, eu vou ter que calcular quanto, teoricamente, ia produzir com esses 200 gramas e aí rebater com esses 50 gramas produzidos. Ou vice-versa, eu procuro saber quanto de óxido de arsênio eu tenho que ter para produzir isso e vou contrapor com esse. Mas vamos lá, tá? Olha só, é uma estequiometria que eu tenho 2 passos ali. São reações consecutivas. Por que consecutivo? Olha aqui. Eu não quero apagar os NOx aqui, senhores, porque eu pretendo transformar isso aqui em PDF e colocar no link da descrição do vídeo, tá? Que aí vocês pegam isso daqui, ou se quiserem tirar print logo, mas vocês vão ter esse material em PDF. Show de bola? Então não vou tentar apagar aqui não. Só vou apagar algumas coisinhas aqui, ó. E esse aqui caguinha aqui. Show de bola? Vou deixar assim. Bom, eu tenho reação consecutiva por quê? Tá vendo que o AsH3 está sendo produzido na reação 1, mas está sendo consumido aqui? Então eu tenho toda essa primeira etapa aqui para produzir, vamos dizer, um intermediário, que aí ele vai ser usado na outra reação e aí sim produz arsênio. Ah, Thiago, para que isso? Por quê? Ele está falando que ele quer saber, ou melhor, teve a formação de arsênio, que está aqui, a partir de 200 gramas de óxido de arsênio. Ele quer saber o grau de pureza dele. Então eu tenho que relacionar óxido de arsênio com arsênio. Então eu tenho que transformar numa reação só, beleza?
Eu tenho que transformar tudo isso daqui numa reação só. Que aí fica mais fácil de eu verificar. Como? Cara, esse aqui é igual a esse. Então é como se fosse um sistema, ó. Tem a mesma quantidade, é importante isso, que ter a mesma quantidade aqui. E aí, cara, ó, vou cortar eles aqui e vou botar tudo que eu tenho aqui de igual desses lados aqui, beleza? Vamos lá. Eu vou chegar um print para botar ali para a gente poder fazer melhor ali. Vamos lá. Eu não vou rolar aqui, não vai dar espaço. Então a gente tem isso daqui, tá? O que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou cortar o que está em lados opostos, que no caso é o ASH3, ASH3. Show? Tem alguma coisa que eu tenha igual de algum lado? Não, não. AS2O3, ZN está aqui, substância simples, H+ está aqui. Não tem como eu cortar e nem mesmo somar. Então, senhores, eu vou repetir para transformar numa reação só. Ó, AS2O3 mais 6ZN 12H+. Tem mais algum reagente? Não, só produto agora. Tenho 6, ficou feio, né? 6ZN2+, mais 3 água, mais 2 arsênio, mais 3 H2. Pô, Thiago, ficou grande. Sim, senhores, não tem problema, porque eu quero relacionar esse carinha aqui, ó, com esse daqui. Show? A gente precisa só relacionar ele. Então eu vou botar aqui, ó. AS2O3 produz 2AS. E aí eu consigo relacionar. Tranquilo? Então, senhores, olha só. Como ele está trabalhando com massa, a gente vai trabalhar com massa molar dele, tá? Temos a tabela, a gente consegue ver a massa molar de cada elemento. Vou colocar aqui, como tá já grande o vídeo, vou botar logo aqui, mas vocês lembram como faz, né? Eu vou pegar a massa do arsênio vezes 2 mais 16 que é do oxigênio, beleza? Isso dá, senhores, 198 gramas mol, ou seja, 1 mol. E do arsênio, vendo lá na tabela, é 75, beleza? Gramas por mol. E eu tenho 2, ó, bota esse 2 aqui, beleza? Eu tenho 1 mol de AS2O3 para 2 mols de arsênio. Só que eu estou trabalhando com massa, então vou trabalhar com a massa molar. Show de bola? Isso aqui é o da reação. O que a questão fala? A questão fala que foi usado uma amostra de 200 gramas. Como eu falei, senhores, eu vou calcular quanto que seria produzido de arsênio, um valor teórico, ok? Então, ó, X vai ser 200 vezes 2 vezes 75 dividido por 198. Pô, Thiago, chatão, né? Ô, senhores, olha só. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Ele não diz aproximadamente. É uma questão discursiva. Seria ideal você fazer tudo bonitinho, sem simplificar. Mas, cara, pô, são 10 questões de química, são grandes. Então, assim, a banca considera essas aproximações, tá? Sem problema. Então, ó, tá vendo que é 200 dividido por 198? Cara, 198 é quase 200. Então, ó, tchau, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, a gente tem um valor aproximado aqui. Cara, 2 vezes 75 dá quanto? 150. 150 gramas que deveria ser produzido, tá? Então, isso daqui é teórico, tá? Se eu pegar os valores na teoria lá, deveria dar isso. Na prática, deu isso? Não, senhores. Na prática, quanto que formou? Vamos lá. Na prática ali dos processos. Eu não tive aqui, ó, a formação de 50 gramas, então isso é o que está na prática. Então a gente vai trabalhar o seguinte. Nesse processo aqui que a gente vai fazer, é o mesmo processo por rendimento, tá? Eu poderia ter colocado, por exemplo, um valor X aqui, ó, que seria a nossa pureza, e aqui, ó, eu trabalharia com os 50. Pô, Thiago, posso fazer isso? Posso, senhores. Mas você ia trabalhar com uma reação ali, ia ter muita coisinha. Eu preferi fazer assim
que eu consigo simplificar algumas coisinhas, é mais de boa, tá? Ah, eu vou fazer 2 regras de 3? Sim, mas, pô, é melhor você ter um pouquinho mais de trabalho e tornar um pouco mais simples do que eu fazer uma parada só, um pouco mais complexa, do que ter que lembrar, pô, se pureza tem que estar do lado esquerdo, rendimento do direito. É mais fácil pensar assim, tá? Faz por parte, vai dar um pouquinho mais de trabalho, pô, mas é mais garantido, tá ligado? Então, vamos seguindo aqui. Então, senhores, o que eu tenho aqui? Que 150 gramas, que é o teórico, deveria ser a pureza com 100% de rendimento. Ou melhor, desculpa, seria os 100% de pureza. Quanto que deu? 50. Formou-se 50. Então a gente vai ter um grau de pureza aí, ó, de 33, se a gente fizer aqui, ó, 33%. Só que lembra que é aproximado. Esse valor aqui, na verdade, daria um pouquinho maior. Daria 151, tá? Então a gente pode até aproximar aqui por uns 33%, tá? A gente dá, como esse aqui seria um pouco maior, eu teria um valor um pouquinho mais baixo aqui. Então, cara, 33%. Beleza? Então a gente chegou ao final da questão. Ele pede pureza, tá aqui. Opa, ficou horrível, mas deixa assim. Vai apagar, como apagou. A gente viu que é polar e a gente viu quem é o agente redutor da reação. Beleza, senhores? Ficou dúvida, senhores? De tudo que a gente trabalhou aqui, ficou dúvida? Se ficou, comenta aí que a gente troca uma ideia, beleza? Se gostou, curta aí, ajuda a gente. Valeu, senhores!